Olá, primeiros anos, essa vídeo é sobre função quadrática. Agora, a gente vai utilizar outro tipo de função, uma função que o gráfico dela é uma parábola, tá? Então, na função quadrática, a gente vai ter um x ao quadrado, então vai ter um x ao quadrado, um número com x e uma letra sozinha, tá? Esse é o tipo de função quadrática. Então, o a vai ser sempre o valor que acompanha o x quadrado. Então, eu vou fazer um exemplo aqui pra gente poder entender o que tá falando. Por exemplo, x ao quadrado menos 2x mais 3 igual a 0. Então, o a é o que tá acompanhando o x quadrado. Então, assim, ó, quando não aparece ninguém aqui, ó, é sempre 1, tá? Então, quem tá acompanhando o x quadrado, no caso, é 1. Então, o a é 1. O b é aquele que tá acompanhando o x. Então, aqui no nosso caso, ia ser o menos 2, tá vendo? O c é a letra, é um número sozinho, tá? Então, por exemplo, aqui o nosso c seria 3, tá? Pra ter um exemplo. Então, a função quadrática, ela é formada desse tipo. Às vezes, pode ser que esteja faltando essa partezinha aqui, às vezes faltando essa partezinha, que a gente disse que ela é incompleta, mas não tem problema, desde que tenha esse valor aqui, tá? Do x quadrado, e um desses já é uma função quadrática, já dá de resolver, tá? Para a gente poder representar no gráfico essa função quadrática, a gente vai precisar das raízes, e aí a prof vai resolver as raízes, Bhaskara, futura. A prof vai resolver as raízes por Bhaskara, que vocês aprenderam ano passado, no nono ano, e também por soma e produto, tá? Então, vocês vão depois decidir qual jeito que vocês acham melhor fazer, achar as raízes, tá? Por Bhaskara ou por soma e produto. Aí, o gráfico da função, como eu tava falando, é uma parábola, é desse jeitinho aqui, ó, não é mais uma reta, é uma parábola. Ela vai ser positiva se assim for, daí o a é positivo, por exemplo, aqui o a, quem tá na frente do x quadrado, é positivo. E se o a for negativo, ela vai ficar desse jeitinho aqui. A prof vai fazer um exemplo de cada pra vocês verem, tá? Pra gente poder fazer o gráfico, a gente precisa das raízes e do vértice da função, tá? Então, o vértice é dado por essa formulazinha aqui, que a gente vai usar também, tá? Então, pra gente fazer qualquer gráfico de função, pra saber se ela é crescente, decrescente, enfim, a prof vai fazer tudo, tá? Pra vocês verem como faz. E não é difícil, tá? Ponto máximo e mínimo a prof vai explicar também. É bem tranquilo, então eu preciso que vocês prestem bem atenção, eu tenho certeza que vai dar certo, tá? Então, vamos lá. A prof vai fazer a primeira. Determine as raízes, o vértice e faça o gráfico. Diga também se ela é crescente ou decrescente, seu ponto máximo ou mínimo. Uma equação de segundo grau, ele vai ter um ponto máximo ou um ponto mínimo, só pra gente entender, ó. Esse daqui, ó, a minha função vem. Aqui é o mínimo que ela vai, porque depois ela sobe de volta, tá vendo? Então, funções assim tem ponto mínimo. E funções quando estão assim, desse jeito, eles têm ponto máximo. Ela vai. Aqui é o ponto máximo e aqui ela começa a decrescer, tá? Então, se ela tiver um desenho assim, ela vai ter ponto mínimo. Se ela tiver o desenho dela assim, ela vai ter ponto máximo. Mas a gente vai fazer e daí vocês já vão ver a aplicação, tá? A função quadrática que a gente vai usar é x ao quadrado mais 4x menos 5. Eu escrevi ele de volta aqui, porque esse 5 ficou meio estranho, daí eu falei, vou escrever de volta para eles verem bem, tá? Então, a gente vai começar, determine as raízes. Eu vou começar resolvendo as raízes pela fórmula de Bhaskara. Então, eu vou colocar a fórmula de Bhaskara aqui e a gente vai relembrar como faz ela, tá? Essa aqui é a forma do delta. Eu não sei como é que vocês aprenderam, se aprenderam tudo de uma fórmula só, ou se aprenderam fórmulas diferentes, tá? Como vocês fizeram, tá bom. Eu gosto mais de fazer fórmulas separadas, porque a gente já descobre se o delta dá de resolver ou não. Se não dá de resolver, a gente nem faz o resto, tá? Então, essas são a fórmula de Bhaskara, né? As fórmulas, que a gente fala fórmula de Bhaskara, porque essa sempre está dentro dessa, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar descobrindo o delta. A gente vai usar depois esse delta também para achar o ponto máximo e mínimo, o vértice, tá? Então, vamos lá. Vou começar, primeiro de tudo, pra gente começar a fazer as continhas, a gente precisa saber quem é o A, quem é o B e quem é o C.
Então, o A tá sempre com um x ao quadrado, ó. Quando não tem ninguém aqui, é 1, ó. Então, A é 1. O B, ele tá sempre com um x, ó. Quem é que tá aqui com um x? O 4 positivo. O C é um número sozinho, ó. O número sozinho aqui é o menos 5, com sinal, tá, gente? Ó, aqui veio o sinal de mais, aqui veio o sinal de mais, aqui veio o sinal de menos. E agora a gente vai colocar na fórmula. O delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, delta é igual a B. O meu B é 4, então vai ficar 4 ao quadrado. Menos da fórmula, o 4 igual... Quem que é o meu A? O meu A é 1, aqui vai ficar 1. Quem que é o meu C? Meu C é menos 5. Eu vou colocar aqui entre parênteses, ok, gente? Tá? Só porque para não ficar o multiplicar e o V, a multiplicação e o menos junto, e daí pode confundir o que é para fazer, tá? Delta igual 4 ao quadrado, é 4 vezes 4 que dá 16. Agora, vamos lá. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Então, aqui deu 20. 4 vezes 1 vezes 5 é 20. Ó a regrinha do sinal aqui, ó. Menos com mais é menos e menos com menos é mais. Então, meu delta deu 16 mais 20, meu delta deu 36, tá? Agora, que eu achei o delta, eu vou colocar nessa segunda formulazinha aqui, ó. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta. Vem pra cá pra vocês verem bem. Vou pegar a sombra. Raiz de delta sobre 2A. Então, vamos lá. Vou substituir. Menos B. O meu B é 4, então vai ficar menos 4. Mais ou menos raiz do delta, que deu 36, dividido por 2 vezes A, que é 1. Então, fui substituindo meus valores. Lembra que aqui vai dar x uma linha e x duas linhas. Por que que vai dar isso? Porque hora eu vou ter que usar o sinal de mais, hora eu vou ter que usar o sinal de menos. Então, olha só. Menos 4, agora eu vou usar o sinal de mais. Mais. Quanto que é a raiz de 36? É 6. Porque 6 vezes 6 é 36. Então, menos 4 mais o raiz de 36, que é 6. 2 vezes 1, 2. Então, olha só, a gente deve 4 e tem 6. Se a gente deve 4 e tem 6, a gente pega 6, paga a dívida e sobra 2. Aí, copio 2 aqui embaixo. 2 dividido por 2, 1. Então, a minha primeira raiz é 1 positivo. Minha segunda raiz, vamos lá, o menos 4. Agora, em vez de pegar o mais, eu vou pegar o menos. Raiz de 36 é 6. 2 vezes 1 é 2. Olha que esse aqui é um pouco... A gente tem que cuidar com esses sinais, hein? Ó, aqui eu devo 4 e aqui eu devo 6. Eu tenho duas dívidas. Então, eu tenho uma dívida maior. Eu tenho uma dívida de 10. Dividido por 2. Então, eu tenho uma dívida de 10, eu vou parcelar ela em 2 vezes. Vai ficar 2 vezes de 5. Só que são dívidas, então vai continuar a dívida, tá? Menos com mais é menos. Então, uma das minhas raízes é 1, outra é 5. Eu já vou ensinar como coloca no gráfico, tá? Então, ó, determine as raízes, ok? Agora, a gente vai fazer o vértice. E daí, depois a gente vai fazer o gráfico aqui, e vai determinar ponto máximo e mínimo, ok? Então, vamos lá. Vértice. Aqui eu vou colocar raízes, pra você saber que eu vou colocar o vértice. Pra gente deixar organizado e saber o que tá fazendo, tá? Pro vértice a gente tem isso aqui, essa formulazinha aqui, ó. O vértice, a primeira coordenada é essa. Esse daqui é o x vértice, aproveita e colocou aqui, ó. E esse aqui é o y vértice. Então eu vou fazer um pouquinho separadinho que eu acho mais fácil, ó. O x vértice é igual a menos b dividido por 2a. E o y vértice, a prof pegou esse, agora a prof vai pegar esse, ó. É menos delta dividido sobre 4a. Então, vamos lá. Ó, o x vértice é menos b. Então, menos, o meu b é 4, então vai ficar menos 4, dividido por 2 vezes o meu a, que é 1. Então, aqui vai ficar menos 4 dividido por 2. Eu tenho uma dívida de 4, vou parcelar em 2 vezes, eu vou ficar devendo 2 dívidas de R$2. 4 dividido por 2 é 2, mais com menos é menos, tá?
Vamos lá, o delta que a gente vai precisar usar, ó, deu 36. Dividido negativo. Dividido por 4 vezes A, 4 vezes 1, porque o A é 1. Então, é menos 36 dividido por 4. 36 dividido por 4 é 9, tá? É uma dívida, continua sendo uma dívida. Aí, esse aqui a gente escreve assim, ó, o vértice, que é vizinho de vértice, ele vai ser igual ao x vértice, que ele vai ser um pontinho, tá? O y vértice. Isso quer dizer que o meu vértice vai ser igual. Quem que é o x vértice? Menos 2. Quem que é o y vértice? Menos 9. Então, o meu x vértice vai ser o ponto 2 e 9. E agora, eu vou colocar ele no gráfico, pra gente ver como funciona, tá? Aqui, eu quero que vocês prestem bem atenção. Muitos de vocês, a prof colocou uma observação quando foi corrigir o gráfico. Qual era a observação? A observação era a seguinte: você está fazendo o gráfico fora de escala. Então, a prof vai ensinar vocês agora a fazer um gráfico certinho dentro da escala, tá? Então, presta bem atenção, porque daqui pra frente eu quero gráficos bem bonitinhos, igual a prof tá ensinando agora, tá? Então, aqui eu vou ter que usar o menos 5, então eu vou ter que fazer um gráfico bem grandão. Ele vai pro lado pra baixo, então vamos lá. Ó, observe o que a prof vai fazer. Para fazer um gráfico de escala, a gente tem que ter sempre o mesmo tamanho de distância entre um número e outro. Não importa se eles são do x ou do y. Aí tem um monte que o y ficava junto com a linha do caderno e o x ficava menor ou maior. Não sei o que acontecia. Eles têm que ficar do mesmo tamanho, então a gente usa a régua para fazer, tá? Aqui eu vou fazer primeiro uma reta. Deixa eu pegar um pouquinho mais pra cá. Eu vou fazer, ele vai ficar mais pro lado negativo, então eu não vou fazer muito pra cima. 1, 2, 3, 4. Isso aqui, deixa eu ver se dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, tem que botar uns 2 pra cima. Vou puxar um pouquinho mais. O que a prof tá fazendo? Como eu sei que eu vou ter que colocar esse ponto menos 9, ó, e ele é no y, então eu sei que eu tenho que arrumar bem bonitinho pra esse ponto dar certo. Você percebe que eu tô fazendo um tracinho a cada centímetro, ó, no 8, no 9, no 10, no 11, no 12, porque daí cada um vai ter certinho 1 centímetro, tá? Que é o que eu preciso. Eu vou precisar de 9 pra baixo, então eu vou ter que fazer a reta aqui. Ó. Então, vamos lá. Então, se a gente fosse colocar, ó, aqui é o ponto 0 e 0. Teve muita gente que botou o 0 pra cá. Não, o 0, 0 é aqui, ó. Aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4. Isso é do y, né? Aqui é o menos 1, aqui é o menos 2, aqui é o menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, que é que eu vou ter que usar, menos 10. E agora, eu vou colocar a escala do x também, bem de 1 centímetro em 1 centímetro. Aí, o que eu fiz? Como eu preciso dos dois lados, eu botei ele bem certinho ali em cima do 10, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos pra lá. Pra cá são os positivos, 1, 2, 3, 4, 5. Pra cá são os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E agora, a gente vai colocar os nossos pontos, só que o nosso gráfico tá pronto. Isso é um gráfico certinho e da escala. A mesma distância que tem aqui, tá? Aí o teu gráfico vai ficar perfeito. O gráfico de vocês que era uma reta já ficava todo torto. Esse mesmo que é uma parábola, vocês não vão conseguir nem fazer se vocês não fizerem certinho, tá? Pode usar uma folha quadriculada se vocês quiserem, mas como a gente tá em quarentena, né, e estamos isolados, acho que não tem necessidade de a gente sair pra comprar isso. Então é só fazer bonitinho que dá certo, tá? Então vamos colocar os pontos, ó. Esses valores, os dois são de x, ó. Um valor de x é 1 e um valor de x é menos 5, percebe? Os dois são valores de x. Esse ponto aqui, na verdade, ele é o ponto 1 e 0.
E esse ponto aqui, na verdade, é o ponto, menos 5 e 0, tá? Eles ficam em cima da reta. Então, olha só, o ponto 1 na reta do x, tá vendo que aqui é x, ó? O ponto 1 na reta do x é aqui, que é o ponto 1 e 0. E o ponto 5 na reta do x, que é o menos 5 e 0, é aqui. Então, a gente colocou as duas raízes. Aí tá as duas raízes, tá? O próximo que a gente vai colocar é o vértice, ó, que a gente fez o pontinho. É menos 2, lembra que esse é o x e esse é o y. É menos 2 no x, é pra cá, ó. E ele vai pro menos 9, ó. É o menos 9. Eu vou fazer uns pontinhos de caneta pra não ficar muito. Ó, bem aqui. E aí, quando a gente ligar esses pontos, a gente vai ter a nossa parábola. Essa ficou bem grande, se você observar, né? Então, é bem normal, assim, a gente... Ah, prof, como é que eu vou ligar? Vai fazendo devagar de lápis, igual a prof tá fazendo, e depois você passa a caneta. Porque não é fácil mesmo, tá? Fazer parábola, ainda mais quando ela fica bem comprida, igual a essa. Porque ela não é, gente, um V que faz um ponto, assim, ela não é assim, tá? Ela tem que fazer uma voltinha assim, ó, tá? Então, quando a gente fizer o gráfico, a gente tem que cuidar pra gente respeitar essa voltinha dela sem fazer um V muito... Aqui a gente fez um balão. Ó, e aqui a gente vem pra cá. Então, esse daqui é a minha parábola, tá? Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar bem. Dá pra visualizar, né, gente? Ó. Vou pegar mais escuro. Ótimo. Agora aqui, perfeito. Vamos responder as perguntas. Então, determine as raízes. Determinada, 1 e menos 5. O vértice, menos 2 e 9, determinado. Faça o gráfico, fiz o gráfico. Diga também se ela é crescente ou decrescente. Ela é crescente, por 2 motivos. Se ela é crescente, ela fica assim, com a boquinha aberta pra cima. E porque o A, ele é positivo, tá? Se você observar aqui, ó, o valor que tá com x ao quadrado é 1. Então, ele é positivo, então ela vai ser crescente, tá? Seu ponto máximo e seu ponto ou mínimo. Essa aqui tem ponto mínimo, então ele vem, diminui, diminui. Aqui é o máximo que ele vai diminuir, depois ele vai começar a aumentar. Então, essa aqui tem ponto mínimo. Qual que é o ponto mínimo? É o ponto do vértice, tá? Então, ponto mínimo... Então, aqui, você vai colocar... Você pode colocar de 2 jeitos, ó. Você pode colocar o ponto mínimo como 2 e menos 9. Em alguns lugares, você vai encontrar o ponto mínimo só como sendo 9, tá? Mas eu não gosto de colocar desse jeito, porque é um ponto, né? Pra ser um ponto, ele precisa de uma coordenada aqui e de uma coordenada lá. Então, eu não acredito nisso desse jeito, tá? Então, esse daqui é o ponto mínimo, que é menos 2 e 9. É o máximo que essa função vai descer. Vamos lá. O outro exemplo. O outro exemplo é x ao quadrado mais 4. Tá faltando um pedaço da equação, tá vendo? A gente resolve normal, tá? Eu copiei 2 vezes porque esse 4 também ficou meio estranho aí. Valor de A, valor de B, valor de C. Valor de A é quem tá com x ao quadrado, ó. Como não tem número nenhum, é 1. Só que ele tem um sinal, então fica menos 1, tá? Eu conservo o sinal que tá aqui e o número que tá invisível aqui é 1. O B. O B, ele é a parte que fica... Deixa eu pegar aqui pra mostrar. O B, ele é a parte que fica com x, ó. Como se fosse esse aqui, ó. Menos 2x. Tá vendo que nessa aqui a gente não tem? Essa parte que tem só o x? Não tem. Então, quem que é? 0, tá? Quando não tem, é 0. E o C é o meu número sozinho, que não tem letra. 4. Ah, essa daqui eu vou fazer por... Não, vou fazer por baixo, que depois eu faço por soma e produto, que eu não fiz a outra, pra vocês verem.
b ao quadrado menos 4ac. Então, eu vou começar a encontrar as raízes. O b é 0, então fica 0 ao quadrado, menos 4 vezes. O meu a é menos 1 e o meu c positivo 4. Então, vamos lá. 0, menos com menos, aqui tem dois menos, ó. Menos com menos mais com mais é mais. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. 0 mais 16, 16. X igual menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Então, vamos lá. Menos b, o meu b é 0, então vai ficar menos 0. Menos 0 mais 0 é a mesma coisa, né? Mais ou menos, raiz do meu delta que deu 16, 2 vezes o meu a. O meu a é menos 1, então tem que cuidar com esse sinal aqui. X uma linha. X uma linha vai ser o menos 0, vou pegar um mais. Raiz de 16, 4. 2 vezes menos 1 é menos 2, ó. 2 vezes 1 é 2, mais com menos, menos. Menos 0 mais 4 é 4, menos 0 mais 0 não muda nada, tá? 4 dividido por 2 é 2, mais com menos é menos. X duas linhas. Menos 0, menos 4. Agora eu vou pegar o menos, tá? 4. Raiz de 16, 4. Menos 2. Menos 0 com menos 4 é menos 4. Dividido por menos 2. Aqui eu tenho dois sinais, ó. Menos com menos, mais. Então, esse aqui vai ser positivo. 4 dividido por 2, 2. Então, uma raiz é menos 2, outra raiz é 2, tá? Vamos lá. Agora, vértice. Raiz e aqui vértice. O vértice a gente vai usar x vértice igual menos b dividido por 2a, y vértice igual a menos delta sobre 4a. Menos b. Então, meu b é 0, fica menos 0. Dividido por 2 vezes a, que é menos 1. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Porque isso aqui vai dar assim, ó. 0. Tem um menos, um 0 menos aqui vai ficar mais. 0 dividido por 2, que é 0. Não muda, tá? Aqui, menos delta, que é 16, dividido por 4, vezes o a, que é menos 1. Ó. Menos 16 dividido por menos 4. 4 vezes 1, 4, menos com mais, menos. Aqui tem dois sinais de menos também, menos com menos, mais. 16 dividido por 4, 4. Então, o meu vértice vai ser igual a x vértice e y vértice, que vai ser igual a... O x vértice deu 0 e o y vértice deu 4. Fechou. Então, esse é meu pontinho do vértice. E agora eu vou colocar no gráfico. Vamos lá. As minhas raízes é o ponto menos 2 e 0 e o ponto 2 e 0, tá? Esse 0 vem porque ele vai zerar a minha questão, tá? Então, vamos lá. Menos 2 no x aqui. 2 no x aqui. Então, menos 2 e 2. Aqui estão minhas raízes. O meu vértice vai ser 0 no x. Se vai ser 0 no x, que é outra deitadinha, ele vai ficar em cima da reta do y, que é 4. Então, é aqui. 4 positivo, então é aqui. Ó. Então, esse ponto e esse ponto aqui, ó. 0 e 4. E agora... essa é a minha parábola. Tu vê que ela faz uma pontinha, mas nada como V, como a prof comentou, fazendo a curvinha, tá? Ela vai ser decrescente.
Por quê? Porque ela tá com a boquinha aberta para baixo e porque o A é negativo, ó, o A é menos 1. Então, ela é decrescente, tá? É isso. Ah, tá. Ela vai ter ponto máximo, ó. Por quê? Porque ela cresce até aqui. Depois ela começa a decrescer. Esse é o máximo que ela vai. O ponto máximo, 0,4, tá? Essa aqui é o tipo de função que a gente não gostaria que o coronavírus tomasse, pra vocês terem uma ideia, tá? Que ele cresce muito rápido. Tá vendo como ele cresceu rápido, ó? Não é uma função que cresce assim, mas ele cresce bem rápido. Esse aqui, ó, que é o ponto máximo, seria o tal do pico, que a gente tanto fala. Ai, quando atingir o pico do coronavírus, a gente vai poder saber que vai começar a diminuir. Esse pico não chega nunca, né? Então, esse daqui é o ponto máximo, onde a função começa a diminuir. Então, é a mesma coisa que o negócio do coronavírus. Chegar no... Se perguntar, aquele tal de ponto máximo que o pessoal pergunta, é esse aqui, ó, tá? Não necessariamente que o coronavírus seja uma função quadrática como essa aqui, porque a gente não tem como mensurar como ele está se espalhando, mas a gente vê como ele vai aumentando e aí a gente olha que gráfico que ele parece, que é isso que a matemática faz, análise de dados, né? Então a gente vai olhar e vai ver, nossa, ele está parecendo uma função, se comportando como uma função quadrática, né? Então a cada vez ele vai dobrando o número de infectados, né? E a gente tá ali mantendo um pico ali de 1.000 e poucas pessoas por dia, né? Quando a gente começar a baixar, aí quer dizer que a gente vai estar vindo para esse lado do gráfico, sabe? E aí quer dizer que ele vai estar se espalhando, ou seja, vai estar se dissolvendo, vai estar se espalhando com uma intensidade menor, né? Entre as pessoas e daí vai cair. Só que como a gente tá lidando com pessoas e postura das pessoas, às vezes pode acontecer de ele dar uma caída e daí as pessoas saírem de novo e ele começar a subir novamente. Então, é imprevisível, não é como um gráfico perfeito, tá? Mas é esse tal do pico que eles estão procurando ali no coronavírus até agora. Uma outra maneira de fazer é por soma e produto. Soma e produto. Eu vou fazer aqui, em vez de você ter que fazer a fórmula de Bhaskara, você pode fazer por soma e produto. Você vai somar duas coisas e você vai multiplicar duas coisas. Eu vou colocar aqui bem certinho o que a gente soma e o que a gente multiplica. Peraí. Soma, ela vai ter que dar menos B dividido por A. E a multiplicação, ou seja, o produto, ele tem que dar C dividido por A. Então, menos B é menos 0 dividido por menos 1. Isso dá 0. 0 dividido por todo mundo é 0. O C é 4 dividido por menos 1. Então, 4 dividido por 1 é 4, mais com menos, menos. Então, a minha soma tem que dar 0 e a minha multiplicação tem que dar menos 4. Então, digamos, ó, que eu não sei quantos são as raízes, eu não sei que deu esses valores. E eu não sei, mas eu quero descobrir só por soma e produto. Mas eu quero descobrir esses valores só por soma e produto. Como que eu faço, prof? Não deu certo. Como que eu faço, prof? Eu vou pensar em dois números que dê 0. E depois que eu multiplique eles, se dê 4. Nesse nosso caso é fácil, porque para o número dar 0, eles têm que ser iguais. Um tem que ser positivo, outro tem que ser negativo, pelo jeito. Menos 3 e 3, 0. Menos 4 e 4, 0. Menos 2 e 2, é 0. Então, eles têm que ser iguais, só que com um sinal diferente do outro. E aqui a gente tem uma outra dica, pô. Que número vezes ele mesmo que dá 4? Ou é 2 vezes 2, ou é 1 vezes 4. Não tem outra multiplicação que dê 4, entendeu? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encarar esse daqui, ó, porque eles são iguais, ó. Então, um é 2 e o outro é menos 2. 2 mais menos 2, 0. Um é 2 e o outro é menos 2. 2 vezes 2, 4. Mais com menos, menos. Isso aqui é fazer por soma e produto. Então, a gente usa a formulazinha da soma, usa a formulazinha do produto. Vou até passar aqui pra vocês a caneta, pra vocês poderem ver melhor. A da soma é menos B dividido por A. Menos 0 dividido por menos 1 deu 0. E o produto é C dividido por A,
que dá 4 dividido por menos 1, que dá menos 4. E daí a minha soma assim. E o meu produto assim, tá? E aí que a gente encontrou os valores, tá? Então, às vezes você consegue fazer fácil por aqui, mas às vezes ela é mais complicada. A Bhaskara, ela é garantida, tá bom? Então, se precisarem da prof, chamem. Outra coisa, tem uma videoaula do 9º ano, que é resolução de equações do 2º grau com uma incógnita. Essa aqui, ó. Vocês podem procurar no canal da prof. Se ficar alguma dúvida de como faz a Bhaskara, você pode vir, que a prof ensina a fazer de várias maneiras achar as duas raízes, às vezes por substituição, aqui por evidência, aqui por resolver na raiz, aqui pela Bhaskara, a prof ensina 2 exemplos, aqui por soma e produto, a prof explica 2 exemplos também, tá bom? Beijo, gente!